Irmãos, o tema que está aqui colocado para que eu fale 5, 10, 15, 20, ok, até 12:30, ok, no luto, Deus está presente. Nós não gostamos de falar sobre morte. Morte não é um assunto que agrada. Talvez se eu marcasse lá na minha igreja, dizer assim, olha, hoje nós vamos conversar sobre a morte, sobre o luto, sobre a tristeza, talvez não ia ter assim muito ibope, né? As pessoas não iam ficar tão felizes. Vamos falar sobre velório, vamos falar sobre cortejo fúnebre, sobre culto fúnebre. É isso, pastor, né? Tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre isso. Eu também não gosto, mas é necessário refletir. É necessário porque a morte atinge a todas as pessoas que estão vivas. O meu pai dizia, para morrer basta estar vivo. E é verdade. A gente às vezes tem o costume de dizer assim, quando sabe que alguém morreu, a gente diz, coitado. Coitado não. Se ele viveu com Cristo, se ele é salvo em Cristo Jesus, a gente tem que dizer aleluia. Ele foi promovido, é a linguagem que a gente costuma usar, mas na verdade a primeira reação nossa é dizer coitado. Coitado daqueles que ficam. Certamente há muito sofrimento, mas quem parte com Cristo partiu para o melhor e não para o pior. Eu quero dizer a vocês que nós sabemos que Deus está presente no luto. Todos aqueles que andam com o Senhor sabem, já experimentaram e têm experimentado. Mas nós incorremos em dois erros. O primeiro deles é que nós nem sempre nos apropriamos dessa verdade. A gente sabe que Ele está ali. A gente sabe que Jesus está presente, porque Deus está presente em todos os lugares. Mas o que isso representa para a minha vida, na verdade? O segundo erro é que nós não refletimos sobre as ações de Deus no momento do luto. A gente, às vezes, até imagina que Deus nem está presente. Deus se afastou, naquele momento, Deus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu. Outras vezes a gente fala, não, Ele está presente, mas Ele está presente para quê? O que Deus está fazendo? O que Deus fez? Deus só fez foi tirar a pessoa que eu amava. Eu quero dizer a vocês que luto não é só com relação a pessoas. Existem lutos de pessoas que tiveram acidentes e perderam parte do corpo, luto por animais domésticos, luto por um emprego, luto por algumas frustrações da vida. Mas eu quero me ater à perda de um ente querido. Eu quero pensar que esse assunto é muito próprio, porque nós acabamos de, não vencemos a pandemia, né? Ainda estamos aí à margem de uma pandemia e agora vem chikungunya, volta a questão da dengue, tem outros tantos vírus por aí, e a morte está por aí, né? Ceifando muitas vidas. Mais de 600 mil pessoas morreram nesses últimos 2 anos. E eu fico pensando quantas famílias enlutadas. O mundo inteiro perdeu mais de 6 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Aí você diz assim, mas sempre morreu, e agora fica falando porque... Gente, foi um tempo muito difícil, e tem sido. Eu me lembro que eu abri aqui a pasta do meu celular, e fiquei durante uns 3 meses, mais ou menos, registrando as mortes dos meus queridos amigos e das famílias deles, de pessoas familiares de meus amigos pessoais, de gente que eu conhecia, para que eu estivesse orando por aquela família enlutada. Eu marquei número 1 e coloquei o nome. Número 2, quando surgiu o outro, eu falei assim, esse aqui, pessoas que eram de fato especiais na minha vida. Mas a cada dia eu era surpreendido com mais e mais notícias, e nem podia ir aos velórios, e não podia participar, porque vocês sabem o que nós vivemos. Quando atingiu 32, eu parei. Com poucos meses. 2, 3 meses, já tinha 32 famílias. Eu digo, tem que parar. Boa parte de pastores, líderes, perderam esposa, perderam filhos, perderam. Irmãos, é uma realidade que nos causa dor, sofrimento, lágrimas, angústias de toda espécie. A morte
é um sofrimento ímpar, é algo até muito difícil de se detalhar, de expressar. Só sabe de fato o que é o luto aquele que está vivendo. Eu trabalho com aconselhamento há uns 15 anos, né? Mas eu trabalhava nessa área lá na primeira igreja. O pastor Rogério via a minha mãe doente, ela teve um AVC, dormindo, ficou 58 dias no hospital, e eu a acompanhei durante quase 24 horas por dia, e ele disse para mim: meu irmão, isso que você está passando vai te ajudar muito no seu ministério de aconselhamento. Eu falei: certamente, meu irmão, já tem ajudado. E eu continuava nessa expectativa de que minha mãe melhorasse e ficasse boa, e então eu ia continuar ensinando as pessoas, aconselhando as pessoas sobre como conviver em momentos assim de dor, de doenças, e que tudo iria passar, mas ela veio a óbito. Então a experiência foi muito mais forte. A ficha ficou difícil de cair no primeiro momento. Como é que é ser órfão? Eu não me preparei para isso, ser órfão de mãe. E a primeira coisa foi correr com meu pai e levá-lo para 10 especialistas, um de cada parte do corpo, e por aí, e mais coisas. E me voltei para o cuidado com ele. 5 anos depois, agora no 25 de dezembro, Deus leva meu pai. E agora eu tive a experiência de não ser órfão de mãe, mas também de pai. E aí eu olho e digo: quantos amigos eu tenho órfãos pelo mundo inteiro? É claro que não sou o primeiro, nem sou o último. Mas como é você ter ensinado e acompanhado uma série de famílias e pessoas, e agora você viver? Essa reflexão eu quero deixar contigo nessa manhã. Não basta você ser um conselheiro e aconselhar outros, é importante que você aconselhe o seu próprio coração. Olhando para a sua própria alma e dizendo, ordenando a alma, algumas vezes, como o salmista, no Salmo 46, ordena a sua alma: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Não é difícil você dizer para as pessoas enlutadas que Deus está presente no luto e que Deus está consolando, vai consolar, que a vida, que quem partiu está com Cristo e é incomparavelmente melhor. Isso não é difícil, e dizer isso é muito fácil. Mas às vezes não é o melhor caminho, não é a melhor coisa que fazemos. Às vezes as palavras nos faltam, e graças a Deus quando elas ficam retidas, porque muitas vezes nós atrapalhamos o outro. Nós atrapalhamos o processo de luto do outro. Nós chegamos naquele momento em que é um momento de choro, de tristeza, é um momento ímpar, como eu disse, na vida da pessoa, e você diz: não chores. Como não chores? Chora não. Meus irmãos, eu me lembro de uma ocasião em que Jesus parou o esquife de um sepultamento que vinha, mas essa mulher já tinha chorado muito. Certamente, ela, viúva, estava levando seu filho a ser sepultado, saindo da cidade de Naim. Jesus olha para ela e diz: não chores. Mas aquele não foi o momento da morte, já era o momento de ser sepultado. Certamente houve choro. Eu quero dizer mais do que isso. Jesus disse: não chores, com uma perspectiva de que ele, de fato, iria fazer algo naquele momento. E fez. Ele mandou que o garoto se levantasse e o devolveu à sua mãe. Irmãos, nós não temos esse poder. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes não só queremos que o outro não chore, como nos ordenamos para o nosso próprio coração: eu não vou chorar. Meu pai disse isso quando a minha mãe faleceu. E eu sabia que ele dizia isso com um respeito, uma reverência muito grande a Deus, entendendo que se ele chorasse, ele estava sendo ingrato para com Deus, que Deus tinha feito melhor para a esposa dele. Apesar de toda a dor no seu coração, ele bateu 3 vezes. A notícia veio pelo meu irmão, eu estava abraçado ao meu irmão, vi meu pai com uma certa distância, eu disse: morreu, pai, morreu. Ele foi chegando perto,
Eu tirei meu irmão de lado e falei: pai, morreu, chora. Ele disse: eu não vou chorar. Falei: então vem cá, dá um abraço. Puxei ele, dei um abraço, segurei um pouco mais. Irmãos, tem momentos que é de choro, sim. Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que ele iria fazer. Aliás, ele mesmo aguardou 3 dias e chegou lá no 4º dia. Lázaro já estava sepultado, tudo tinha acontecido aos nossos olhos que a gente chamaria de coisa ruim. O pior aconteceu. Jesus chega e vai até o sepulcro de Lázaro. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo, que algo grandioso aconteceria, mas Jesus chorou. Homem que é homem não chora, diz a nossa cultura e as nossas músicas populares antigas. Mas Jesus chorou. Uma vez eu escrevi um artigo exatamente nesse tema. Homem que é homem não chora, mas Jesus chorou. Irmãos, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao choro e não estou dizendo a você que você precisa chorar porque senão o luto não vai passar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve bloquear o luto. Que você não deve bloquear o choro. Se ele vier a qualquer momento, e eu também no primeiro momento que eu perdi o meu pai, eu não chorei. Fui cuidar de todas as coisas que eu achava que precisavam ser cuidadas, e durante 2 meses, mais ou menos, totalmente, parecia que estava bem e tranquilo. Depois, as reações vinham, de vez em quando, algumas convulsões internas. Chore! Gênesis 49, versículo 33, diz que Jacó, depois de dar determinações a seus filhos, ele recolheu os pés na cama e expirou. Parece que depois de ele ter ordenado aos filhos e feito com que os seus filhos jurassem que iriam tirá-lo do Egito quando ele morresse, iam levar os seus ossos, iam sepultá-lo lá em Canaã, cerca de 400 quilômetros dali, parece que, ao terminar essas instruções, ele, bateu na sua cama, ou do lado, ou teve um ataque. Não, aqui a gente não precisa imaginar que as coisas tivessem sido tão simultâneas, porque o registro bíblico, muitas vezes acontece isso. Você não tem noção, principalmente em Gênesis, de quanto tempo dura uma ação da outra, apesar dela ser colocada no relato de forma sequencial. Bom, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que Jacó morreu. Aí você fala: mas e daí? Eu quero dizer que eu e você também estamos na fila, como diz a minha sogra. Aqueles que não estiverem vivos, somente estarão vivos, somente não morrerão aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier. Se eu e você não estivermos nessa, a gente pode cantar, como eu já cantei muitas vezes: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. A gente pode desejar ficar vivo até a vinda de Cristo, mas se Deus não quiser, Ele vai nos levar. Se você tem uma expectativa de vida de 120 anos, pode chegar a 140, 150, e vai morrer. Isso te assusta? Isso me assusta. Jacó morreu. Chega um dia que nós morreremos, nós devemos estar preparados para partir e estar com Cristo e preparar aqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos fazer de ninguém o nosso porto seguro, porque o nosso porto seguro é Cristo. Algumas pessoas se apegam tanto ao seu cônjuge, a seus filhos, a seus pais, a algumas coisas, dizendo assim: eu não serei capaz de suportar se fulano ou fulana morrer. Morrer é propósito de Deus. Deus mesmo disse que o corpo voltará ao pó. Foi Deus quem fez isso. Por isso, não fique tão preocupado com o dia ou a forma da sua morte. Está marcado. Fica tranquilo. Não precisa apressar, não. Fica de boa, como diz o jovem. Vai chegar. Enquanto isso, nós caminhamos, peregrinos, olhando para a coroa de glória que nos está reservada. Nós caminhamos
desejando e com a certeza plena de que seremos ressuscitados no último dia. Louvado seja o Senhor por isso. Eu preciso dizer a você que o fato de você saber que ao sepultar alguém, você nunca mais verá essa pessoa, nunca mais terá a oportunidade de elogiá-la, e também não vai magoá-la nunca mais. Essas coisas deveriam nos estimular a viver muito melhor uns com os outros. Eu não sei quantos dias, quantos minutos eu tenho, você também não. Por que não viver melhor? A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que no além para onde nós vamos não há ciência, projeto, nem sabedoria alguma. Glória a Deus pela vida do Uriel e do Pernió. Lá no céu não vai ter, mas aqui tem. A internet querida que nós tanto amamos e usamos com alegria, não vai precisar disso lá no céu. Não teremos. Mas aqui nós temos e devemos usar. Aqui nós precisamos colocar diante de Deus os nossos dons e talentos. Jacó morreu e foi sepultado. E então José, capítulo 50, versículo 1, se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele de forma abundante, o beijou. E a gente começa a perceber que foi o cortejo fúnebre mais pomposo de toda a história bíblica. O grande Israel, o homem de Deus que teve 12 filhos que forma então a grande nação de Israel. A providência de José foi chamar os médicos, e na cultura egípcia sempre teve uma grande facilidade para embalsamamento, né? E de cuidar dos corpos mortos. E foi isso que José fez. Chamou os médicos para embalsamarem o corpo do seu pai. Isso gasta 40 dias. E diz a palavra de Deus que o luto durou 70 dias, porque eles choraram 70 dias por Jacó. Como se não bastasse, Jacó tinha feito um pedido e José reconhecia que era legítimo. José pediu a Faraó que o permitisse levar o corpo do seu pai para sepultar lá em Canaã. Mas é interessante que José não fala com Faraó, José fala com os oficiais de Faraó, e a gente pensa, mas por que ele falou com os oficiais se ele tinha tanta proximidade? Ele era o primeiro-ministro da terra. Porque José estava em luto. Vejam a importância do luto. A cultura da época dizia que quem está em luto, quem está em tremenda tristeza, quem está vivendo essa fase não deveria conversar com o rei. Não tinha esse acesso. Que momento triste, agora é hora de chorar sim. Faraó permite e eles vão e eles viajam, só que chegando lá, diz a palavra de Deus, ele não foi sozinho, foi com vários oficiais de Faraó, os principais da terra. E houve ali então um testemunho enorme, porque os próprios egípcios prantearam. Eles viram a dor de José e tudo o que estava acontecendo, e diz que houve intensa lamentação e que o cortejo foi grandíssimo. Eu estou aqui lendo os versículos 9, 10 do capítulo 50. José ainda pranteia sobre a morte do seu pai durante uma semana, depois que chegam ali, 7 dias. Tudo foi feito como Deus permitiu, programou, como deveria ser feito. Houve choro, houve ofício fúnebre, houve lamentos, houve sepultamento, o corpo foi bem cuidado. Mas diz a palavra de Deus que José, ele volta para casa. O luto, como diz um pastor amigo, tem prazo de validade. Ele precisa acabar. Ele precisa. Chega uma hora que a gente tem que dizer, basta. A vida precisa continuar. A gente precisa entender que, como a própria Escritura nos diz, Eclesiastes 3,
Há tempo de chorar e tempo de parar de chorar. Tem hora que a gente vai sentir que é o momento de aceitar. É a aceitação. É uma fase que alguns acham que demora muito para alguns, para outros nem tanto, e para alguns parece que nunca chega, nunca vai chegar. Os psicólogos e psiquiatras, na sua grande maioria, acompanham o modelo de Elisabeth Kubler-Ross, uma alemã que montou um esquema de 5 fases do luto, dizendo que a primeira é a negação, quando você diz, não, isso não é possível, não aconteceu, é bobagem, não tem jeito, não foi, eu vou viver a vida como se isso não acontecesse. Segundo, já vem a raiva, uma impaciência de ter acontecido aquilo. Na terceiro momento é uma barganha, eu vou tentar fazer alguma coisa que seja melhor para que, de alguma forma, eu consiga usufruir alguma coisa de boa daquele ruim que aconteceu, tentando barganhar. Depois entra uma depressão, e é o funil, e ali parece que tem gente que não sai nunca. Essas fases se misturam, às vezes já começa com a depressão, depois a negação, depois... A última é a aceitação. Eu quero terminar dizendo que o meu desejo é que Deus coloque no meu coração e no seu uma aceitação tal da vontade dEle, uma submissão a Ele de tal forma que nos faça voltar como José voltou com a sua comitiva, com os seus irmãos, e inclusive José depois pôde também dar ordem a seus ossos, né, a semelhança do seu pai. Tem toda uma história isso aqui, em cima disso aqui. A vida continua. Eu termino dizendo que não é apenas importante você saber que Deus está presente no luto, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não. Saiba que Deus está ali para agir, e Ele está agindo. Saiba que Deus está muitas vezes no nosso barquinho dormindo, mas Ele está cuidando de nós. Ele nunca se esqueceu de nós. E Deus está presente no luto. Finalizando aqui em 3 pontos. Ele age de forma soberana. Ele está presente, determinando todos os fatos em seus mínimos detalhes. Ele está no controle de tudo e na provisão de todas as coisas. Ele nos formou de modo assombrosamente maravilhoso. Ele tem os nossos dias escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. As doenças foram adquiridas debaixo do controle absoluto de Deus, foram tratadas debaixo do controle absoluto de Deus. Eu tive na vida dos meus pais, eu vivenciei, eu tive relatos, notícias de erros médicos, mas tudo isso estava diante do Senhor. A Covid foi responsável? Sim, ela também entrou pela debilidade do meu pai, e aí arrasou muito mais. Mas eu não posso me esquecer de uma frase que eu ouvi do irmão Walter Júnior, há uns 10 anos atrás, o cantor Walter Júnior: a doença é serva de Deus. Nada acontece sem o cuidado, o amparo do Senhor. Acidentes acontecem exatamente como Deus preparou, tudo está determinado por Deus, nada poderia ser diferente, por mais que nós venhamos a descobrir os culpados em qualquer acidente, ou se é que existem culpados. Nada disso vai mudar o que Deus planejou. Deus está presente no luto, fazendo todas as coisas. Segundo lugar, Deus está presente consolando os enlutados. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu não teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Não se turbe, não se entristeça o coração, não viva carregando culpa sobre os seus ombros e nem revolta contra Deus. Deus fez o melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O Espírito do Senhor age em nós, vivificando os abatidos, levantando os fracos, renovando as forças, aqueles que não têm nenhum vigor, tirando a cinza e colocando sobre nós uma coroa de glória, de alegria. Terceiro e último lugar, Deus está presente no luto, trazendo esperança da eternidade com Ele. Vou preparar-vos lugar.
Pastor Éder, eu disse que agradeci a ele ontem, e eu disse, vou terminar com as suas palavras, as palavras que ele disse ontem aqui a nós, na sua mensagem. A certeza e a expectativa daquilo que está por vir deve encher o nosso coração de consolo e motivação para prosseguir a vida com alegria. Deus abençoe a vida de cada um de nós.